Bom dia, começando mais um Mulheres de Fé, nesse feriado de 1º de maio. Voltou? A internet tá oscilando um pouquinho, vocês me avisem, tá bom? Se vocês estão escutando aí do outro lado, que esse possa ser um dia cheio de alegria para cada um de nós, que a gente possa viver nada menos do que tudo que o Senhor preparou para nós, que hoje seja uma manhã cheia de ensinamentos direto do coração de Deus para falar com cada um de nós e para a gente agradecer. Hoje é o dia do trabalho e que a gente possa também agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem provido para nós, nos capacitado, nos posicionado. Então também quero te chamar para que você possa ter o teu momento de gratidão ao Senhor, o teu momento de gratidão por tudo que Ele tem feito em você e através de você. Hoje nós vamos partilhar alguns princípios para que a gente possa ter uma visão do céu sobre o trabalho. Eu tô aqui tentando conectar o computador. Acho que a gente vai ter que ficar sem louvor hoje, porque ele não tá conectando aqui. Mas então vamos começar com uma oração, pode ser? Coloca o teu coração na presença de Deus. Senhor nosso Deus, seja bem-vindo aqui. Olha para tua casa agora, olha para o lugar onde você está e agradeça ao Senhor. Fala para Ele, Senhor, seja bem-vindo aqui. Sabe quando você vai receber uma visita no feriado? E se a visita for o próprio Senhor Jesus? Diga para Ele, seja bem-vindo aqui, Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui. Começa a tomar o teu trono nesse lugar, nessa manhã. Fala ao nosso coração, Senhor Jesus. Abre a nossa mente, abre os nossos olhos, que nós possamos receber mais de Ti. Vem trazer cura ao nosso coração, vem trazer transformação à nossa mente. Espírito Santo, coloque em nós a mente de Cristo. Que todos os enganos caiam por terra. Que tudo aquilo que não é teu caia por terra. E que nós possamos viver nada menos do que o que o Senhor sonhou para nós. Abre os nossos olhos para que nós vejamos, Deus. E para que a gente possa, nessa manhã, te sentir, te perceber e te agradecer. Nós te agradecemos, Senhor, por cada dom, por cada capacidade que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, Senhor, pelo trabalho. E nós te pedimos, Senhor, por tantas pessoas desempregadas. Nós te pedimos, Senhor, que haja provisão no nosso país. Que haja provisão de empregos, de trabalhos. Que pessoas voltem a se sentir capacitadas, úteis, valorizadas. Dignifica, Senhor, cada uma delas. Senhor, nós te agradecemos pelo lugar onde o Senhor tem nos levado para trabalhar, pela forma como o Senhor tem nos usado. Faz-nos, Senhor, ferramentas tuas. Seja dentro das nossas casas, Senhor. Seja quando nós deixamos as nossas casas para cumprir, que em todos esses momentos, Senhor, seja sempre para cumprir os teus propósitos para nós. Senhor, nós te pedimos, abra portas extraordinárias para cada pessoa que acordou e está aqui logo de manhã, Senhor, vindo te agradecer e te pedir. Senhor, abra portas de trabalho, abra portas, Senhor, para que o seu reino possa chegar em cada cantinho e para que a gente possa viver, Senhor, e levar o teu amor por onde cada uma de nós pisarmos os pés. Que seja feita
a tua vontade. Em nome de Jesus, nós te pedimos e desde já te agradecemos. Rende o nosso coração e a nossa mente nessa manhã. Ensina mais de ti. Nos traz para mais perto. E que nós, Senhor, não façamos nada mais do que aquilo que o Senhor confiou para nós. E que nós não façamos, Senhor, nada menos do que tudo que o Senhor confiou para nós. Nós somos gratas, Senhor Jesus. Nós somos gratas. Que o Senhor nos posicione em lugares diferentes. Que o Senhor nos posicione de maneiras diferentes. Senhor, que cada empresa, que cada dedicação, que cada trabalho, Senhor, seja uma forma de te louvar e te glorificar. Que o Senhor possa fazer com que o teu povo possa trazer governo para esse mundo através dos teus princípios, através de tudo que o Senhor tem nos dado. Que nós saibamos, Deus, que tudo é seu, que tudo é seu. E nós te pedimos, usa-nos, Senhor Jesus. Usa-nos, Senhor Jesus. Usa-nos, Senhor Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Começa a falar com Ele. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, faz-nos faróis. Que cada pessoa que olhar para nós saiba qual é a direção. Como farol nesse mundo escuro. No quarto dia, Senhor, o Senhor criou as estrelas. Aqueles, Senhor, aqueles que o Senhor, que seriam sinais na escuridão. Nós estamos numa vivência de escuridão. Senhor, usa-nos como sinais, Deus. Que os nossos trabalhos, que o nosso fazer sejam sinais da Tua presença. Usa-nos, Senhor, como ponte. Como ponte, Senhor, que nós possamos juntar pessoas. Que nós possamos resolver problemas. Que nós possamos, Senhor, ligar num mundo que cancela. Que nós possamos despertar o melhor de cada um no mundo que julga. Que nós possamos, Senhor, ser pontes. Pontes que levam para mais perto de Ti. Que nós sejamos flechas que acertem no alvo, que a gente não se perca no meio do caminho, que o Senhor nos lembre a todo momento qual é o nosso alvo e que o Senhor nos lance. E quanto mais o Senhor nos estica, e quanto mais o Senhor nos pede, e quanto mais o Senhor nos puxa, que nós saibamos que é assim que o Senhor faz com as flechas, para que elas cheguem mais longe, para que elas alcancem mais, que nós possamos acertar o alvo. Senhor, nos dá palavras estratégicas, Senhor, nos dá pessoas estratégicas, nos coloque em lugares estratégicos, que nós tenhamos visão, que o Senhor está nos treinando para que a gente possa chegar mais longe. Sim, Deus,
Nós queremos ser flechas que acertem o alvo, que a gente não se perca, que a gente não se distraia, que a gente não abrace as distrações, mas que a gente possa estar atenta ao alvo. Senhor, que nós sejamos refúgio para tantas pessoas. Que nós sejamos refúgio da Tua presença, descanso da Tua presença, que as pessoas que nos encontrarem, encontrem a Tua paz, encontrem o Teu descanso, encontrem o Teu cuidado. Senhor, usa-nos da maneira que Te agrada. Usa-nos em qualquer hora, em qualquer lugar. Nós entregamos agora nossa vida a Ti, para que o Senhor nos use. Se você tem coragem de fazer essa oração, faça essa oração agora. Senhor, eu entrego toda a minha vida a Ti, para que o Senhor me use em qualquer hora, em qualquer lugar. E você precisa se encorajar com essa oração, porque Ele vai te usar em qualquer hora, em qualquer lugar. Eu já estive em mesas de presidência e Deus falou, fala isso agora. E Deus vai te posicionar. Mas tenha coragem de entregar a tua vida e falar, Senhor, eu entrego a minha vida. Usa-me, Senhor, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer lugar. Hoje eu quero partilhar com você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus está levantando aqui um exército de ossos secos. E é um exército porque Ele vai posicionar cada um para que nós sejamos mensageiros do reino de Deus, para que nós possamos levar o reino de Deus, para que você, em toda hora e em qualquer lugar, possa, se Deus é contigo, onde você pisa, Ele está lá. Aonde você abre a boca, a palavra dele é ministrada. Aonde você é posicionada, novos princípios são ensinados. As pessoas que trabalham com você vão começar a olhar para você e falar, mas o que aconteceu com ela? As pessoas com onde você chegar vão sentir algo novo, algo diferente. Você tem uma missão, que você possa ter alegria naquilo que o Senhor te colocou. E começa a prestar atenção, porque Deus vai colocar pessoas para que você seja ousada, para que você possa agir diferente, para que você possa transformar ambientes. Hoje nós vamos falar sobre alguns princípios que o Senhor nos ensina. E eu queria te lembrar, para te trazer, né, hoje, nessa manhã, uma visão espiritual sobre o nosso trabalho. Porque a gente está num mundo onde no dia do trabalho a gente folga e a gente tem uma vivência, né, de que é melhor a gente trabalhar menos. Hoje, 95% das pessoas vive 5 dias de uma maneira que ela não quer, para viver 2 da maneira como ele quer, né? Então, você fica feliz quando é sexta-feira e você tem aquela tristezinha do domingo do Faustão. Tá? Por que a gente vive isso? Porque a gente está numa sociedade do engano, onde a gente vê trabalho como um peso. A gente tem uma visão reduzida. A gente acha que a gente está fazendo durante 5 dias, apenas cumprindo obrigações. Isso é uma loucura. Quando eu comecei a trabalhar com propósito, esse era o meu grande pensamento. Porque as pessoas vivem a maior parte do tempo fazendo algo que elas se sentem escravas. Porque as pessoas passam a maior loucura é você querer passar a maior parte do tempo deixando de ser você, para achar que em 2 dias então você vai ser você. Porque nós temos tanto peso nesse lugar chamado trabalho. Porque a gente muitas vezes não compreende quais são os verdadeiros princípios disso. E às vezes você gosta muito do seu trabalho, mas você convive com pessoas que estão ali e que, Senhor, põe a tua mão, sustenta essa conexão.
Muitas vezes nós convivemos com pessoas que estão ali, mas estão ali reclamando, estão ali sempre sem querer estar ali e sem perceber a graça que é o trabalho. A graça que... E não só isso, não é só sobre a gente crescer, não é só sobre quão importante você é, né? Porque sim, as pesquisas dizem que a motivação número 1 para o trabalho não é salário, é quão competente você sente que você é, o quanto que você sente que você faz a diferença. Por isso que é muito importante você perceber qual é o resultado que você tem. Por isso que a gente fala tanto de você partilhar significados com os colaboradores dentro de uma empresa. Por isso que eu falo tanto de propósito no meio corporativo. Mas a gente precisa compreender qual é o propósito de Deus. Se nós somos homens e mulheres de fé, qual o propósito de Deus para nós? Qual o propósito de Deus para nós? Então a gente precisa poder compreender alguns princípios. E o primeiro princípio, hoje a gente vai falar sobre alguns princípios. Eu queria te lembrar sobre uma parábola que você conhece. Mas eu quero te lembrar para que nós possamos aprender alguns princípios nessa parábola. É a parábola dos talentos. Lá em Mateus 25, Jesus começa a falar como é o reino dos céus. E aí, como ele precisa falar como é o reino dos céus, ele faz alguns comparativos, tá? Porque você nunca foi para lá. Você nunca viveu o reino dos céus. Então ele precisa trazer alguns comparativos para que você compreenda isso, né? Para que você compreenda o que tá rolando. Imagina que a Gabriela, minha filha de 2 anos, me pergunte: mamãe, o que é um governo, né? O que é um presidente? E eu vou falar comparando sobre as coisas que ela tem aqui, né? Sobre a minha casa, sobre a forma como a gente organiza a casa, sobre as coisas que a mamãe e o papai decidem na casa e como isso acontece, né? Se ela me perguntar com 2 anos o que é um imposto, eu vou tentar explicar a partir do mundinho dela. Então, por que Jesus também fala em parábolas quando ele diz sobre o reino dos céus? Porque ele está falando de algo que ainda vem, ele está falando de algo futuro e que a gente precisa ter, então, uma experiência com aquilo que a gente tem para se aproximar disso. E aí, o que ele traz quando ele faz isso? Princípios. O que a gente precisa compreender é que ele traz princípios. Então, em Mateus 25, ele está trazendo várias histórias sobre o reino do céu, várias comparações. Primeiro, ele vai falar sobre a lâmpada, né? Sobre as 10 virgens, e depois ele já, em seguida, ele também, então, quando ele começa a falar sobre a parábola dos talentos, ele está se referindo ao reino dos céus. O reino dos céus, ele, né, é como um senhor que ele vai viajar e ele deixa talentos para os seus servos. E tem 3 servos, e a palavra diz, ele dá 5 talentos, ele dá conforme as capacidades de cada um. 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Eu sei que você conhece essa parábola, eu só quero te lembrar, porque eu vou trazer hoje aqui alguns princípios sobre o nosso trabalho. 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. O que tinha 5 saiu correndo, o que tinha 5 saiu depressa, e começou a multiplicar aqueles talentos. O que tinha 2 também saiu e começou a multiplicar o que ele tinha. Mas o que tinha 1 enterrou aquele talento. Quando o Senhor voltou, o que tinha 5 apresentou 5. O que tinha 2 apresentou 2. Quando chegou que tinha 5, né? E apresentou 5. Ele disse: uau, servo bom e fiel. Porque você foi fiel no pouco, eu te o porei sobre o muito. E você participará da alegria do Senhor. O que tinha 2, ele também falou: servo bom e fiel. Porque foi fiel no pouco,
O que tinha 5 apresentou mais 5. Ele dobrou. 10. O que tinha 2 dobrou, apresentou mais 2. 4. Ele disse: servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, o porei sobre o muito e participará sobre a alegria do Senhor. E o que tinha 1 chegou lá com o 1zinho que ele tinha. E aí, a hora que ele chegou, ele falou pro Senhor: eu tive medo, porque eu sei que o Senhor é alguém que colhe onde não planta. Então, eu enterrei o meu talento. E aí o Senhor olha para ele e diz: servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. É verdade. Eu sou alguém que colhe onde não planta. Você, então, sabendo disso, deveria ter dado para os banqueiros, para que pelo menos rendesse o meu dinheiro. Vamos entender o que está acontecendo nessa parábola. E o primeiro princípio que a gente vai compreender aqui é o princípio da contribuição. É o princípio da contribuição. Quando nós compreendemos que o que nós fazemos é para algo maior, quando nós saímos do lugar, seja do medo, existe uma pirâmide que eu já falei muito sobre ela aqui para você, que é uma pirâmide que nós estudamos em psicologia, do porquê que nós fazemos as coisas. E nós podemos fazer por medo, movidos pelo medo. Quando nós fazemos movidos pelo medo, nós estamos na base dessa pirâmide. Nossas reações, elas vão ser só reações e não ações. A gente vai escolher pouco, a gente vai ser pouco assertivo, porque a gente está na base do medo. Talvez você faça coisas por medo de ficar sozinha. Talvez você trabalhe por medo de ficar sem nada. Talvez você só faça ali a hora que o chefe chega porque você tem medo de ser mandado embora. Quando a gente faz as coisas por medo, nós estamos enterrando talentos. Quando nós somos movidos por medo, nós não estamos agindo em fé. Inclusive, esse servo, ele não conhece o seu Senhor. Porque ele tem um olhar para o Senhor que não é um olhar de gratidão. Ele tem um olhar para o Senhor que apenas conta com ele mesmo. E não vê nem o que o Senhor já deu para ele. Quando você está com medo, você nem enxerga o que o Senhor já colocou em você. Por isso você não é movido em fé. O segundo lugar dessa pirâmide. Então, ou nós somos movidos pelo medo, ou somos movidos por aceitação. Então, tudo que a gente faz é para ser aceito. E quando a gente trabalha para a gente ser aceito, para a gente ser gostado, a gente vira escravo do chefe, do cliente. A gente vira escravo. E quando o outro não elogia, e quando o outro não reconhece, a gente quer desistir. Então, você fala: nossa, eu não sou reconhecido. Hoje é o que eu mais escuto no meio corporativo, eu não sou reconhecido. E quando eu tô fazendo para ser movido por esse lugar, eu tenho uma insegurança muito grande em me posicionar. Terceiro, realização pessoal. Eu posso fazer para ser realizado, para conseguir ter dinheiro, para usufruir com a minha família. E talvez algumas pessoas podem estar neste lugar aqui de eu quero fazer para eu usufruir, para eu ter coisas. Em Tessalonicenses está escrito para que você não faça as coisas apenas por dinheiro, mas que você compreenda que tudo que você faz para o Senhor e para derramar no teu próximo, que é o último pilar do porquê nós somos movidos, que é a contribuição. Se você compreende que você faz para contribuir, se você compreende que tudo aquilo que você faz não é mais por medo, não é para ser aceito, não é só para você ter uma realização, é porque você carrega uma contribuição para o outro.
Eu costumo dizer que você precisa descobrir o seu furo na parede. Você precisa saber fazer um furo na parede. Qual é o seu furo na parede? Que é a sua missão. Você tem uma missão. Esse furo na parede você pode fazer com um pedaço de pau, com uma furadeira, com um prego. O como você faz isso são as suas formas de trabalho. O como você faz o furo na parede. O como você exerce o seu propósito e a sua missão. Pode ser de muitas maneiras. Pode ser de muitas maneiras. Pode ser no seu trabalho na empresa, pode ser no seu trabalho em casa, pode ser no seu trabalho, diversas maneiras. Então, o trabalho não é o teu furo na parede. O trabalho é o instrumento para fazer o furo na parede. Quando a gente vê aqui nessa parábola, ele está dizendo que o teu furo na parede é estabelecer o reino dos céus. Presta atenção. Em que quer que você faça, você está construindo o reino dos céus. Em que quer que você faça, você está estabelecendo ali a forma de Deus. Você está levando as pessoas mais perto dele. Você está sendo um ministro do Senhor. Entende? Você está sendo um ministro do Senhor aonde você está. Se Jesus chegasse para receber o seu trabalho, ele falaria: uau, eu não só recebi um tratamento em excelência de uma fonoaudióloga, eu recebi mais de mim. Alguém que te encontrou, depois que te encontrou, ela recebeu mais do que um trabalho de um advogado, do que uma roupa para ela vestir, do que, eu não sei qual é o seu trabalho, lembra? O seu trabalho é uma das ferramentas para um furo na parede maior da contribuição daquilo que o Senhor tem estabelecido aqui na terra, que é o reino dele, que é nós, a Igreja de Cristo, sermos parte dele. Olhe para tudo que você tem feito e entenda que em todas essas tarefas que a gente tem, nosso furo na parede é estabelecer o reino de Deus. Você tem estabelecido o reino de Deus enquanto você lava a louça na sua casa? Ou você tem reclamado, batido mais forte, porque alguém deixou a louça lá? Você tem estabelecido o reino de Deus quando chega? Se você entende que cada possibilidade ali é uma forma de contribuição, você vai olhar para isso com outro olhar. Você vai olhar para isso como: uau, eu tenho uma possibilidade de contribuir mais. Quanto maior o teu furo na parede, claro que mais trabalho você tem. Mas quando você faz um furo na parede, o que sai de lá? Pó, porque 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, o reconhecimento que vem disso, inclusive da parte do Senhor, é proporcional ao teu furo na parede. Paulo explica que sermos vencedores e que a gente poder receber no reino posições de governo tem a ver com tudo que você está gerando. Você está contribuindo aqui na terra. Então esse é um bom cara para que eu possa colocar mais sobre ele. Entende? Então o primeiro princípio é o princípio da contribuição. O preguiçoso não acha que ele contribui, porque ele está egoísta, virado nele mesmo. Ele está pensando apenas no sustento dele. Ele também é servo, mas ele está pensando só no sustento dele. O egoísta, ele está olhando apenas para aquilo que ele pode usufruir ele, só para sensações de prazer. Ah, não, isso cansa. Ai, não, isso não é problema meu. Ai, não.
Entende? O preguiçoso está voltado nele mesmo, para ele mesmo. Por isso o Senhor fala: ei, servo mau e preguiçoso, porque a intenção do teu coração está voltado só para você. Os outros trataram de multiplicar, porque eles estavam focados no que eles poderiam contribuir. Então o primeiro princípio é sobre o princípio da contribuição. Em tudo que você faz, você tem uma missão. A missão de contribuir para que o outro se torne mais parecido com Cristo, para estabelecer o reino dos céus, comece a olhar para a forma como você trabalha. O segundo princípio é o princípio da responsabilidade. Se você entende que o que Deus te chamou foi para contribuir com a obra dele, isso é tão incrível, porque Deus não precisava fazer isso, né? Ele podia falar: bom, acabou, tá tudo feito, não vamos fazer nada. Mas ele chama a gente para contribuir com as coisas que ele tem. Ele chama você para ser parceira dele, para ser parceiro dele. Mas aí, ele atribui responsabilidade. O que quer dizer a palavra responsabilidade? A palavra responsabilidade quer dizer habilidade de resposta. Habilidade de resposta. O Senhor, a Bíblia diz então nessa passagem de que ele olha para a condição de cada um. E a partir da condição de cada um que ele estabeleceu, inclusive, a partir da condição de cada um, ele dá responsabilidades específicas. Presta atenção. Deus não vai te pedir algo que ele mesmo não te capacitou antes. Deus não vai te pedir algo que ele mesmo não te capacitou antes. Se ele está te pedindo algumas coisas, é porque ele sabe, foi ele que botou aí essa capacidade. Ele sabe. Uma vez eu estava falando com o Senhor e eu escrevi vários dons que eu tinha recebido. E eu escrevi embaixo: usa-me, Senhor. E ele falou: Fernanda, se são presentes meus, são partes minhas, usa-me você. Muitas vezes a gente fica numa posição passiva, esperando que alguma coisa vai acontecer. Quando Deus está falando: vai, meu filho, você tem responsabilidade sobre o que eu te dei. Sabe o que recebeu 5, o que ele fez? Saiu depressa. Se Deus te deu uma capacidade, você está enterrando ela ou você está saindo depressa para contribuir? Sabe por quê? Porque você tem responsabilidade sobre ela. Você tem responsabilidade sobre ela. Uma vez me perguntaram: Fernanda, você não acha que é muito sério a gente estar na frente de um público, a gente falar com pessoas? E eu disse: eu acho que é mais sério ainda a nossa responsabilidade de não falar. Se Deus me deu isso, se Deus me deu essa capacidade, a minha responsabilidade de falar é muito maior. Entende? Como eu posso guardar algo que nem é meu, que Ele me deu? Você consegue entender que Deus, Ele definiu capacidades em você? Ele definiu capacidades e você tem responsabilidade sobre elas. E quando Deus te pede mais, e quando a vida te pede mais, e quando, por exemplo, um chefe nos pede mais o nosso trabalho, a gente deveria ficar feliz, porque quer dizer que Ele está vendo mais capacidades em nós. Mas o que a gente quer? A gente só quer saber do dinheiro. A gente quer o que sai da parede sem olhar para o furo que você está fazendo. Você não olha a responsabilidade que você tem, você olha o que você quer receber. Ah, mas quanto eu posso receber por isso? Você não entendeu ainda de que você recebeu antes capacidades do céu. Deus te deu capacidades. Não enterre-as. Você tem responsabilidade sobre elas. Você tem habilidade de resposta sobre cada uma delas. E quanto mais requerido você for, é porque mais Deus está te capacitando. Entendeu? Muitas vezes nós reclamamos
E olhamos, nossa, mas agora eu vou ter que fazer mais isso, mas agora eu tenho mais isso, mas agora eu tenho mais um filho. E quando me perguntaram, né, sobre como era isso, o que eu pensava sobre ter mais um filho, eu falei, bom, quando você tem uma hortinha no fundo da tua casa, você gasta um tempo para cuidar dessa hortinha. Mas quando você tem uma fazenda com uma plantação muito maior, claro que você tem que gastar mais tempos e mais responsabilidade sobre isso. Hoje, com um filho, eu sou mais rica. Aumentou a minha propriedade. Então, claro que eu preciso destinar mais tempo para isso. Aumentou a minha responsabilidade. Eu quero te chamar hoje aqui para que você entenda sobre o princípio da responsabilidade. Porque se você é um servo mau e preguiçoso, você vai enterrar as suas habilidades. Porque você não entendeu o primeiro princípio de que você foi chamado para contribuir, de que essa capacidade foi o Senhor que te deu. Esse talento foi o Senhor que te deu para que você possa fazer diferença aonde Ele te posicionou. E você tem responsabilidade sobre ele. Se você está enterrando, você não entendeu o princípio da contribuição e nem está assumindo a sua responsabilidade. Inclusive, ele joga a responsabilidade para o Senhor. Ah, mas é o Senhor que colhe onde não planta. Ah, mas é o Senhor. E às vezes, quando você não assume a responsabilidade, você fala, Deus, mas você não fez nada para mim. Mas eu estava aqui, você... Ei, meu filho, usa-me você. Eu já te dei partes minhas para você tacar o terror na terra. E o que você está fazendo? E o que você está fazendo? Trabalho, então, a gente tem uma responsabilidade de levar os nossos dons e as nossas capacidades. E quanto mais a gente é chamado, quer dizer que mais Deus capacita. E existe uma coisa bonita nisso, que nós vamos falar então sobre o terceiro princípio, que é o princípio da multiplicação. Entenda que o que você recebe é para contribuir. 2, assuma a responsabilidade. 3, como funciona o princípio da multiplicação. Quando você começa a servir, quando você começa a ir para a vida, quando você assume a responsabilidade do que você tem, quando você começa a entregar, você multiplica. É assim na natureza. Quando que uma macieira multiplica? Quantas macieiras cabem em uma macieira? Milhares. Como assim milhares? Em uma única semente de maçã, cabe ali uma potência de milhares de maçãs. Mas quando isso acontece? Não é só quando ela nasce. Não é quando ela está em subsistência e cresce. Não é quando ela se realiza e está bonitona. É quando ela dá frutos. E quando ela dá frutos, existem lá mais milhares de centenas de maçãs que vão virar mais sementes. E vão dar macieiras com centenas de maçãs. Vão dar sementes com centenas de macieira. E mais, tudo isso vai trazer, então, multiplicação. Quando que o nosso trabalho vai multiplicar, e aí presta atenção, ele vai começar a multiplicar dons, mais pessoas vão trabalhar com você. Não vai ser só você vai começar a multiplicar a tua volta. Por isso, Jesus veio, estabeleceu 12, depois eram 72, e depois chegou em nós. Nós precisamos entender que se você quer que o seu trabalho cresça, isso é muito pouco. Se você quer crescer profissionalmente, isso é muito pouco. Se você quer ter um trabalho que cresce, isso é muito pouco. Você precisa entender que você foi chamado para multiplicar e não apenas para crescer. Para ensinar mais, para fazer mais, para entregar mais. E quanto mais você entrega, mais você multiplica. E quanto mais você ensina o que está no seu DNA, entrega isso para as pessoas à sua volta, mais você multiplica.
Às vezes a gente quer tá tudo fechado em nós, a gente quer que seja só a gente, que seja só da nossa maneira. E aí você não quer dividir nada do que você sabe com o outro. Você, às vezes, no mundo, inclusive do trabalho, você se estabelece como alguém egoísta porque você tem medo da concorrência. E aí, sabe o que você vai acontecer? Você vai crescer, você não vai multiplicar. Você vai parar no seu teto da realização. Você pode até falar, estou contribuindo, mas muito aquém do que você poderia. Muito aquém do que você poderia. Talvez você está enterrando potências. O que faz com que grandes pessoas no mercado se tornem muito grandes é porque elas perdem o medo de multiplicar aquilo que elas têm. Elas entregam tudo. E aí, cada um carrega aquele DNA e vai podendo fazer mais pro outro. Hoje, uma das capacidades que mais se busca no mercado se chama ownership. Ownership, que é a habilidade de dono. É você ter uma habilidade de dono, é você sentir, vestir a camisa como dono, você fazer o seu trabalho como dono. Se você trabalha numa casa, é vestindo como se você fosse dono da casa. Se você trabalha nessa empresa, como pensa o dono dessa empresa? Se você trabalha dentro do governo, se eu fosse o governador, como eu gostaria de que fosse esse trabalho? Entende? Agora, mas nós precisamos entender que num olhar de fé, você também é chamado por Cristo a estabelecer o reino dos céus. Você veste a camisa do rei. Você veste a camisa dele. Como ele gostaria que fosse. O que ele gostaria que você ensinasse. Como ele gostaria que você passasse cada coisa. Como você pode multiplicar o seu DNA através do seu trabalho. Não é só sobre o que você faz, é o que você entrega enquanto você faz. Pode ser varrendo um chão, o que você entrega enquanto você está varrendo um chão. A gente precisa parar de ter só uma ocupação e precisa entender que isso é um talento a ser multiplicado, que isso faz parte de um plano do reino. É assim o reino dos céus. Então, seja enquanto você varre o chão, ou se você está escrevendo um livro, ou se você está dando uma aula, como você está multiplicando o que você recebeu. E assim você vai entender que o princípio da multiplicação é a entrega. Começa a se entregar mais. Começa a entregar mais. Começa a entregar mais. É muito mais do que você receber um aumento, porque você vai receber, tá bom? O Senhor disse que se você for fiel um pouco, Ele vai te pôr sobre muito, e isso é um princípio. Isso é um princípio milenar. Não tem como alguém que entrega muito ficar parado no mesmo lugar. Ele vai se tornar líder. Porque líder é o que entrega e faz multiplicar potências, conhecimentos, trabalhos. Agora, se você não entregar, você vai ficar na mesma ocupação. O que eu mais vejo é que as pessoas odeiam o trabalho porque não entendem os princípios e não os vivem. E o último princípio é o princípio da honra. O princípio da honra é um princípio muito importante, porque ele reconhece quem te deu. É o reconhecimento de quem te deu. O primeiro servo, ele entende a contribuição, ele assume a responsabilidade, ele entrega tudo e multiplica, e ele vai com alegria apresentar pro Senhor. Ele não pega para ele. Não fala que ele falou, e aí, qual que é a minha parte? Não, ele foi apresentar para o Senhor. Em honra àquele que tinha dado. Ele reconhece de onde vem. Ele se alegra com o Senhor. Qual é a diferença dos dois primeiros para o terceiro? É que o terceiro não honra. O terceiro
ele fala, ele deu porque quis. Ele deu porque quis, me deu pouco ainda. Nem é bom. Ele que sabe o que fazer. E nós temos uma vivência, assim, muito grande, principalmente na cultura brasileira. A gente, se você vê alguém bem-sucedido, que tá num lugar incrível, que tá crescendo, aqui no Brasil a gente tem uma tendência invejosa de dizer, nossa, tá tirando do outro. A gente não se alegra com o que tá crescendo. A gente tem um lugar invejoso de ter que desfazer disso, de falar, tá fazendo algum trambique. Porque você não assumiu a responsabilidade de nem ver com honra aquele que cresceu. As pessoas às vezes têm raiva do chefe. Ao invés de honrá-lo, porque ele tá te dando responsabilidade, ele tá te chamando para andar com ele. E a gente quer ter a coisa só fechada para nós. Só fechada para nós. A honra te dá acessos maiores. Agora vem participar da minha alegria. Quando você honra alguém, ele te chama para usufruir da alegria dele. Quando você não honra, você não pode estar lá. Você não pode estar lá. Quando eu só vejo o defeito do outro. Eu tô lá vendo alguém maior do que eu e eu só quero olhar o defeito dele, ao invés de honrá-lo. Esse aqui, ele olha pro servo e não fala com admiração. O senhor é alguém que planta onde não colhe, vamos fazer, me ensina como faz isso. Não, ele tá desprezando o benefício do Senhor. Por isso ele é mau. Ele não foi fiel. Ele não tem o princípio da honra. Pessoas que honram aqueles que crescem têm acessos diferentes. Têm acessos diferentes. Isso é um princípio? Isso é um princípio? Eu lembro de uma moça que ela estava fazendo psicologia e ela foi numa palestra minha e ela me escreveu. Talvez ela até esteja aqui. E eu lembro, né, logo que a palestra terminou, ela falou, Fernanda, eu tô fazendo psicologia, eu quero muito poder ajudar as pessoas, eu quero muito poder contribuir. Eu sentei com ela, eu dei algumas dicas, mas a minha maior foi, olhe para a contribuição, olha para as pessoas que você pode lembrar quem elas são, né? Foca nisso. E porque a aceitação, ela oscila, como diz o caipira, vareia. Tem gente que vai te amar e tem gente que vai te criticar. Tem gente que não tem o princípio da honra. E ela, em tudo que ela fazia, ela me marcava. Em tudo que ela fazia, ela falava, nossa, isso eu aprendi com a Fernanda. E eu lembro que nesse dia, né, que a gente se encontrou nessa palestra, ela ainda era uma estudante de psicologia, eu falei, você tá convidada a tomar um café comigo lá no Rio. E aí ela sempre, só que combinei, né, falei isso. Ela morava em outra cidade, né, no interior de São Paulo, eu morava no Rio de Janeiro. E ela foi crescendo, ela se formou e ela me marcava, eu dava dicas pra ela de uma conversa. Ela sempre me honrou com uma conversa. De repente ela me escreveu e falou, Fer, eu vou pro Rio de Janeiro. Eu fiz questão de encontrar com ela. Ela não era minha amiga. Ela não era alguém que andou comigo, mas ela, de uma palavra que eu trouxe pra ela, isso fez tanta diferença. E ela me honrou tanto que eu queria estar lá. Eu sou a primeira pessoa, quando ela falou que eu tava aqui, ela tava na Barra, eu morava em Niterói, eu andei 1h30, eu quis estar com ela. Hoje, se eu pensar em algo que eu quero fazer, eu quero chamar ela pra estar comigo. Porque a honra te traz acesso. A honra é sim, Josi, a nossa vivência de gratidão e reconhecimento do bom do outro. Nos Estados Unidos, se você vê alguém que cresceu, ao invés de você ficar olhando para os defeitos e pensando que ele fez alguma coisa, né? Que a gente tentando desqualificar, você cola nele e fala, como é que você fez isso? Me ensina. Me ensina. Porque eu sinto que eu também posso. A honra também acontece quando você sente que você também pode. Esse servo estava tão paralisado no medo de que ele não podia nada,
que ele não podia honrar. Por isso ele precisava destruir o outro, porque ele não sentia que ele também podia. Sabe? O Senhor nos chama para honrá-lo. Para você olhar cada pedacinho do que Deus te deu. E honrá-lo. E honrá-lo. E honrá-lo com tudo que você é, com tudo que você faz, com tudo que você tem. E honrá-lo. Se eu tô aqui falando alguma coisa para vocês hoje, é com toda a gratidão por tudo que Deus tem revelado a mim. E porque Ele me revelou, não posso segurar para mim. Eu preciso contribuir, essa é a minha responsabilidade. Eu podia falar, desmarca, gente, é feriado, né? Tô viajando. Mas eu tenho responsabilidade e alegria de entregar. E eu sei o quanto nós estamos multiplicando. O quanto mulheres de fé estão se encontrando em tantos lugares e fazendo diferença no que a gente faz. Presta atenção. Deus te deu. Nunca mais olhe para o teu trabalho como algo que você tem que se livrar. Entenda que você foi posicionado para contribuir. 2. Compreenda que você tem responsabilidade sobre os dons que você tem. 3. Entregue, Deus vai multiplicando. Enquanto você entrega, Deus multiplica. Enquanto você entrega, Deus multiplica. Enquanto você entrega, Deus multiplica. 4. Honre. Honre. Honre ao Senhor, porque é Ele que te capacitou. Honre ao Senhor, porque tudo que você tem veio dEle. Honre ao Senhor e participe da alegria dEle. E eu quero te convocar hoje a também fazer isso com as pessoas que já te ajudaram no teu trabalho. Já te ajudaram a chegar onde você chegou. Já te ensinaram coisas, já te abriram portas. Manda uma mensagem hoje para essas pessoas agradecendo. Honre as pessoas que te ajudaram a chegar aonde você está. Manda uma mensagem hoje honrando a vida dele, agradecendo. Talvez pessoas que nem esperavam isso, mas hoje você vai falar, olha, eu quero te agradecer porque hoje eu posso trabalhar aqui porque você me ensinou isso. Hoje eu posso fazer isso porque você pode fazer. Primeiro, contribuição. Lembre que o seu trabalho é focado em contribuir com alguém. Você foi chamado para resolver problemas. Você foi chamado para aliviar pessoas. Foque em qual é a contribuição do seu trabalho. 2, assuma a responsabilidade dos dons que você tem. Tenha habilidade de resposta para cada dom que você tem. 3, contribuição, responsabilidade, multiplicação. Comece a entregar e Deus multiplica. Comece a entregar e Deus multiplica. Comece a entregar e Deus multiplica. Não segura para você. 4, honre. Honre. Honre as pessoas que te ajudaram a chegar onde você chegou. Honre as pessoas que te abriram portas. Honre as pessoas que facilitaram o teu caminho. Honre. Porque a honra te dá acesso a desfrutar de uma alegria ainda maior. Que você, se você estabelecer esses 4 princípios no seu trabalho, você vai ter alegria, porque os que receberam tiveram alegria. Tá escrito. Você vai ter alegria. Você vai ter abundância, porque, olha só, o que fez 10, ele tinha dinheiro ali equivalente a 100 anos de trabalho. E sabe o que o Senhor disse? Isso vai ser pouco. Isso é pouco. Eu te porei sobre o muito. Você vai ter abundância. E você vai estar em novos lugares. Se você colocar esses princípios em prática, eu tenho certeza que você vai mudar o teu nível de trabalho. Fernanda, mas eu sou só uma dona de casa. Assim me falou uma mulher que ela não queria nem ir no planner. Porque ela falou, mas eu acho que isso é para outras pessoas porque eu sou só uma dona de casa. Não diminua o seu dom. Não diminua o seu dom. Se esse é o seu ministério da vez, faça com toda a tua contribuição. Olhe para o Senhor e fala, Senhor, quais são os dons que você está me dando?
Entregue na tua melhor maneira. Faz a sua parte, Deus faz a dele. Não diminua onde você foi posicionada, porque se você foi fiel no pouco, às vezes você fala, mas eu não tenho 5 talentos. Eu sou o que recebeu umzinho, não vai fazer diferença nenhuma. Ei, minha filha, se cada um que recebeu um multiplicasse, ele teria 2, e depois 4, entende? Depois 8, depois 16, depois 32, tá vendo? Sou boa de matemática. Depois 64, entende? Começa entregando no teu pouco, porque Deus disse, se você é fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Eu conheço pessoas que cresceram muito nas empresas e quero terminar contando essa história. Eu trabalhei, fiz uma consultoria para uma empresa e eu entrevistei o chefe da manutenção. E ele era o cara que tinha tido uma carreira mais ascendente naquela empresa. Ele passou muito rápido de um cargo para outro, muito rápido, muito rápido, muito rápido. E ele começou correndo atrás de um caminhão, né? Ele era o catador de lixo, né? E depois ele se tornou o chefe da manutenção. Mas ele começou, então, o primeiro cargo lá, correndo atrás do caminhão, jogando lixo. Depois ele foi dirigir o caminhão. Depois ele foi o chefe da galera do caminhão. Depois ele foi pra manutenção. Trabalhou ali como mecânico e depois ele se transformou o líder da manutenção. E quando eu fui perguntar pra ele, pra entender um pouco da trajetória dele, ele falou, quando eu comecei a correr atrás do caminhão, eu pensava assim, minha filha vai ter muito orgulho de mim. Porque eu vou ser o que vou correr mais atrás. Eu vou ser o que vou me entregar mais. Eu vou ser o que vai suar mais. Porque eu quero que a minha família olhe e enxergue que eu tô fazendo tudo por eles. Nesse pouco. Nesse pouco. Ele disse que quando ele fazia, então, todas as pessoas olhavam pra ele. Quem é esse cara que corre mais atrás? Quem é esse cara que ele ganha igual todo mundo. Ele ganha igual todo mundo. Por que ele tá correndo tanto? Por que ele tá fazendo tanto? Mas ele falava, era dentro de mim e não fora. E ele começou, então, a contagiar a equipe dele. Começaram a olhar, quem é esse cara? E aí ele foi dirigir o caminhão. Quando ele dirigia, ele pensava, isso não é meu. Eu preciso tomar muito cuidado, eu preciso aprender muito mais. Eu preciso ter responsabilidade com isso. E aí o caminhão dele nunca dava problema, ele cuidava de um jeito. Ele cuidava de um jeito. E quando eu fiz essa entrevista com ele, ele chorou. Ele falou, quero agradecer 2 pessoas. A Aline, do RH, e o dono da empresa, o seu Jorge, ele falou. E ele começa a chorar e falar, porque eles me viram. Mesmo do outro lado, eles me viram e me deram oportunidade. E hoje, se perguntar se eu tivesse mais 5 minutos, onde eu queria estar aqui. Trabalhando, entregando. Ele honra, ele multiplica, porque ele foi transformando as equipes onde ele estava. Ele tem responsabilidade com o que ele recebeu, porque ele entende que ele recebeu. E ele está focado em contribuir. Claro que ele ia ser visto. Numa empresa de 3.000 funcionários, ele teve a carreira mais ascendente, mais rápida. Ele não vai parar, não. Entende? Vive os 4 princípios e você vai ver como faz muita diferença. Que hoje a gente seja grato ao nosso trabalho. E que o nosso desafio hoje, eu tô te chamando para você honrar as pessoas que te facilitaram, que te ensinaram, que abriram portas. Que você escreva uma mensagem de gratidão assim que terminar a live para elas. E não esquece de escrever uma mensagem do seu quarto de guerra pro próprio Senhor, que é quem tem te dado tanto. Obrigada, Deus. Obrigada por essa manhã. Obrigada por tudo que o Senhor nos ensina. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos posicionado. Que nós possamos ser fiéis no pouco e partilhar da tua alegria. Que o Senhor nos use aonde quer que nós estejamos. Tira de nós a venda da preguiça, do prazer instantâneo e imediato. Tira de nós a vivência egoísta de olharmos só para nós.
Tira de nós toda a inveja, Senhor. Tira de nós todo o aspecto de medo e de diminuição. Tira de nós, Senhor, tudo isso que não foi o Senhor que colocou em nós. Coloque em nós, Senhor, uma fé tão grande e uma gratidão por todas as capacidades que o Senhor nos deu, que nós não iremos parar, que nós iremos entregar mais, que nós faremos mais e melhor, até que o Senhor nos peça algo novo. Obrigada por isso, Deus. Multiplica dons. Multiplica tantas possibilidades. Abra portas novas, que todas as pessoas que honrarem e forem honradas possam ter acessos novos. É isso que nós te pedimos. Dá-nos um coração grato. Dá-nos um coração grato. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que você possa passar essa live para todas as pessoas com quem você trabalha. Que você também possa distribuir aquilo que Deus te abençoou. Lembrando que as lives não ficam mais no Instagram, tá bom? Fica ali o link para que você possa assistir no YouTube, tá bom? Hoje a gente fez essa mudança, porque o Instagram é mais difícil de você pausar, assistir a live, então que você possa mandar e vai ter o link para que você também possa mandar para as pessoas que trabalham com você para desfrutar dessa bênção. E todas as pessoas que te ajudam na tua caminhada de trabalho, manda mensagem para ela hoje. O propósito da nossa semana é: viva os 4 princípios no seu trabalho. Até quarta que vem, foca no seu trabalho. Foca no seu trabalho. Entenda. E pergunta para Deus: Deus, o que eu tenho que contribuir aqui e agora? Qual é o dom que você está me dando? Qual é a responsabilidade? Chama no peito. Chama no peito. Aquilo que todo mundo quer virar a cabeça para lá e falar: não tô. Vai lá, vai você atrás, vai servir mais. Vai contra a corrente. E você vai desfrutar e ser posicionado de uma maneira diferente. Viva os 4 princípios no seu trabalho. E você vai começar a ver coisas diferentes. Tenho certeza. Escreve aqui, manda um direct com o testemunho para nós. Tá bom? E eu queria também te deixar um recado de que agora o mês de maio, todas as nossas lives serão especial, mês das mães. E a gente vai fazer um levante de mães se posicionando pelos seus filhos. Então que você possa participar nesse mês de maio como uma mãe que está em oração e posicionada pelos seus filhos. Todas as nossas lives do mês de maio vão ser especial, focando no nosso posicionamento, na nossa maternidade pelos nossos filhos. Mas eu não sou mãe. Fica atenta, talvez Deus vai gerar coisas novas em você. Se não filhos espirituais, tá bom? Esteja aqui pela tua mãe também. Todos nós somos filhos. Muito obrigada. Um beijo grande para cada uma de vocês. Um ótimo feriado. E que você não fuja mais do trabalho. Abraça. Deus está te capacitando. Deus está te posicionando. Se alegre quando Ele vier.